Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo nessa hora, que o Espírito Santo possa inundar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Quero nesta hora compartilhar com você a palavra de Deus, um texto bastante conhecido, mas eu tenho certeza que vem de encontro à nossa necessidade. Eu tenho certeza que assim como a palavra de Deus falou comigo, vai falar contigo também nesta hora. O texto em questão se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, do verso 35 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Eu quero iniciar essa palavra, querido irmão, querida irmã, te fazendo uma pergunta. Quem ou qual de nós nunca questionou a Deus por uma dificuldade, por um problema, uma tempestade em nossa vida? Essa é a pergunta que eu deixo para você nesse início de palavra de Deus. Porque o texto em questão vai nos falar, vai nos mostrar que o Senhor Jesus, depois de um dia afadigado, ali à beira, à margem do mar, ensinando, onde ali ele proferiu algumas parábolas, parábola da semente, a parábola do semeador, das candeias, a parábola do grão de mostarda. Chegou um certo momento, segundo a palavra de Deus, no fim da tarde, ele fala com seus discípulos: passemos para o outro lado. E assim eles adentraram no barco e começaram a navegar. Interessante que a palavra de Deus diz que assim que eles iniciaram, Jesus foi se recolher, foi se deitar, foi dormir, descansar, porque ele estava ali cansado, com certeza. Fato é que existia ali os seus discípulos conduzindo aquele barco. Mas em determinado momento levantou-se uma grande tempestade, levantou-se ali uma grande tormenta. E assim que levantou aquela grande tormenta, a água começou a invadir aquele barco. Os discípulos chegaram até o mestre e despertaram-no. E quando eu entendo, eu vejo que Jesus, ele se levanta, ele acalma a tempestade, acalma ali, manda que o vento se aquiete, e houve ali uma grande bonança. Mas eu quero chegar no verso 40. O verso 40, querido, é o tema da nossa palavra de hoje. Porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus faz essa pergunta, querido, e aí eu entendo, porque há uma ramificação muito grande de mensagens em cima deste texto, mas eu comecei a meditar e Deus começou a falar ao meu coração, porque muitas das vezes nós questionamos a Deus as tempestades, os problemas que nós enfrentamos, mas talvez a resposta esteja aqui, querido. Naquele momento Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos, não que Jesus quisesse que eles usasse de uma forma sobrenatural e aquietasse aquele vento, que parasse aquela tempestade, que o mar ficasse tranquilo, não, porque a palavra do Senhor nos diz que se a minha fé, eu tenho fé para mover um monte, com certeza eu moveria. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui nesta palavra, que eu quero transmitir para você, é que Jesus estava falando com seus discípulos: olha, vocês estão tímidos na fé, porque é muito mais fácil, querido, eu me esconder do meu problema, é muito mais fácil eu me acovardar, é muito mais fácil, muitas das vezes, eu sentir medo do que enfrentar aquilo que vem pela frente. Jesus está nos ensinando nesta palavra, que quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando a tempestade chega à minha vida, eu preciso encará-la de fé, de frente, porque na verdade, não que eu não possa usar uma fé sobrenatural para mover céus e terra, mover um monte para aqui e para ali, mas há momentos em nossa vida que a nossa fé é testada, a nossa fé é provada, nas situações pelas quais nós vivemos. Quem de nós
muitas das vezes não se desespera quando a notícia ruim chega à nossa casa. Quem sabe você está aí passando por esse momento. O que Jesus está nos ensinando nesta palavra sobre a timidez é que muitas das vezes nós nos acovardamos, porque a tempestade ali vem e nós precisamos enfrentá-la. Quem sabe era aquele momento que os discípulos precisavam encarar aquele barco, encarar aquela tempestade, aquele mar revolto. Ora, vista que ali existia ou tinha pelo menos 3 pescadores que tinham experiência com o mar, que tinham experiência com navegação. Quem sabe era a vontade de Jesus, através daquela situação toda, que eles, quem sabe, puxassem as cordas, abaixassem as velas. Quem sabe era momento de segurar o leme com força. Quem sabe era o momento deles encararem aquela tempestade, mas chegar ao destino, porque no primeiro versículo a gente entende que Jesus falou: passemos para o outro lado. Era uma ordem, era uma determinação. E na nossa vida diária, no nosso cotidiano, na nossa vida cristã não é diferente. Muitos de nós, irmãos, às vezes nós pensamos que o servo de Deus não tem que passar por adversidade, pelo contrário. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, Ele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E essas aflições, querido irmão, querida irmã, são essas tempestades na nossa vida. Quem sabe você está aí na sua casa, ou quem sabe você já passou por isso. Alguém chega para você: olha, essa doença não tem cura, essa situação não tem jeito, esse problema não tem solução, porque o homem já determinou, porque a decisão já foi tomada. Mas é isso que Jesus está nos ensinando, que é nesses momentos, no momento da tempestade, que nós precisamos usar a nossa fé. Mas uma fé, querido, uma fé firme, uma fé consciente, uma fé não somente no sobrenatural, mas para que eu possa passar pela luta. Ou você acha que Paulo não tinha uma fé sobrenatural? Pelo contrário, Paulo ele passou por açoites, Paulo ele passou por cadeias, por perseguições, por tantas coisas o nosso irmão Paulo passou, e nem por isso ele deixou de ter fé. Porque, querido, aquele que fala, monte, passa daqui para acolá, usa a tua fé. Mas aquele que enfrenta a dificuldade, ele também tem fé. Porque, querido, o que a palavra nos ensina é que Jesus está nos ensinando através desse texto, que nós não podemos nos acovardar. E eu digo para você, nesses últimos dias, onde nós temos vivido um caos, principalmente na área da saúde, quando nós vemos não só o nosso país, mas sim o mundo de uma forma geral, se acovardando, se escondendo através de uma pandemia. Estamos sim, muitos, nos afastando e perdendo a nossa fé, perdendo a essência do Evangelho, porque estamos com medo, estamos deixando a timidez tomar conta de nossas vidas. Ei, se Jesus está no barco com você, não importa o que está na tua volta, se o vento, se as ondas se levantam, se a tempestade está acima do teu controle, ei, quem está no controle da tua vida é o Senhor Jesus. O que Ele está falando comigo e contigo nesta hora é que eu e você precisamos usar a nossa fé. E essa fé, ela significa, querido, que eu preciso passar pelas situações, pelas tempestades. Eu vejo dessa forma. Quando o problema vem à minha casa, vem na minha vida, eu não posso simplesmente recuar. Os discípulos, quem sabe, perderam a grande oportunidade ali naquele momento, de pegar, se firmar no leme, na popa, quem sabe ali abaixar as velas, quem sabe ali prosseguir, para poder chegar do outro lado. E muitos têm abandonado o barco, muitos têm abandonado a fé em Cristo Jesus. Porque eu digo algo para você nesta hora: nós não estamos isentos dos problemas, nós não estamos isentos das dificuldades. Os problemas vêm, querido, e é necessário que as lutas venham, porque nós somos trabalhados, nós somos ouro bruto na mão do Senhor, somos lapidados a cada dia, e é no momento da adversidade, é no momento da tempestade, em que nós somos provados e precisamos passar pela prova.
Precisamos chegar do outro lado. Precisamos sim, mas com convicção, sabendo que o Senhor Jesus está no controle. Sabe aquela enfermidade que o médico diz que não tem cura? E aí você para, pensa, se desespera, acha que o mundo acabou. Eu digo para você, onde está a tua fé? Por que tanta timidez? Por que você não coloca a tua fé em prática? Enfrenta o problema, enfrenta essa luta, enfrenta essa enfermidade. Porque ela vai passar porque temos autoridade no nome de Jesus. É a palavra do Senhor que nos garante essa autoridade. O Senhor Jesus disse que não passaria prova nenhuma que não pudéssemos passar. Toda situação que vier à minha vida, eu preciso compreender. E é algo de suma importância para a vida de um cristão. Eu preciso compreender que a minha fé ela tem que estar alicerçada com o conhecimento do Deus do qual eu sirvo. Talvez aqueles discípulos, por mais que ouviram os ensinamentos do Senhor Jesus, quem sabe por mais que andaram com Ele, ainda não tinha aquele conhecimento, não tinha aquela intimidade necessária. Mas eu e você precisamos conhecer melhor o Deus do qual nós servimos. Porque nós não podemos ser abalados na primeira luta, na primeira adversidade, na primeira tempestade que bate à nossa porta. Nós não podemos ser abalados, querido, por causa de uma pandemia. Não podemos deixar de servir a esse Deus, porque o mundo lá fora está com medo, está se acovardando. Nós somos, sim, servos de Deus. Com certeza Deus se agrada daquele que busca, porque nós não temos um espírito de covardia, mas sim um espírito de ousadia. Não precisamos tentar a Deus, pelo contrário, a palavra de Deus diz que teremos que ser vigilantes, mas a vigilância ela tem um limite, e nós precisamos servir a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, enfrentando toda e qualquer dificuldade que venha à nossa porta. Não é um mar revolto, não é um vento impetuoso que vai nos fazer parar. Jesus nos pergunta, por que tanta timidez? Porque nós não temos esse espírito de ousadia? Porque nós não colocamos em prática aquilo que o Senhor Jesus já nos ensinou? Precisamos, querido, colocar nossa fé em prática. Queremos viver o milagre de Deus, mas queremos também ser isentos dos problemas. É momento, querido, de nós vivermos a palavra do Senhor, vivermos as promessas de Deus. E eu te digo uma coisa nessa tarde, não tem como eu ser participante da promessa do Senhor, sem antes passar pela prova. Israel precisou passar pelo deserto, o povo de Deus precisou sofrer, não que fosse a vontade do nosso Deus, mas às vezes no sofrimento, o sofrimento é uma escola, é o trabalhar de Deus. Quem sabe ali Jesus estava mostrando aos seus discípulos, olha, vocês têm capacidade, vocês precisam persistir e passar por essa tormenta, por essa tempestade para chegar do outro lado. Querido, qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Nós precisamos pensar lá na frente, precisamos entender que o nosso foco é do outro lado, e para chegarmos do outro lado, precisamos vencer as adversidades de hoje. Falo para você, que a covardia, a timidez, ela tem parado muitas pessoas. Porque no decorrer da nossa vida, querido, nós estamos sujeitos a situações, a frustrações, estamos sujeitos sim a traições e muitas outras coisas que tentam nos fazer parar. Mas o importante é entender que o Senhor Jesus está conosco no barco. E é Ele quem nos faz caminhar, e é Ele quem nos faz prosseguir, porque a última palavra vem dEle. Eu digo para você, não desista. Se você está vivendo um momento turbulento na tua vida hoje, se esse problema que você está enfrentando tem tentado te fazer parar, eu digo algo para você. Nós podemos entender que a tempestade, o vento, as ondas, está no âmbito espiritual. São as hostes espirituais que tentam contra aquele que é chamado. O Senhor Jesus nada mais quer que nós pegamos a nossa timidez, lançamos ela por terra, encaramos o problema de frente, porque sabemos que no nosso barco está o mestre dos mestres. Quem sabe você está abalado,
Quem sabe esse momento que você está vivendo tem te tirado o ânimo, as forças. Você tem pensado em desistir. Não desista, querido. Encare de frente, prossiga, persista. Lá no final, você vai cantar o hino da vitória. E com certeza, você vai passar por tudo isso, por todo esse momento que você está vivendo. Lá na frente você vai olhar para trás e vai entender que o Senhor Jesus estava contigo todo o momento. Não importa se Ele está deitado, se Ele está descansando, se Ele está dormindo, mas uma coisa é certa, jamais Ele vai te abandonar, porque a palavra dEle nos garante que Ele estará conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor Jesus estará conosco. Confia nele. E eu gostaria de deixar essa palavra contigo, que você possa meditar. Não deixe, querido, que o mundo te assombre. Não deixe que o mundo te coloque medo. Não deixe que a timidez faça com que você pare. Não deixe com que a timidez impeça você de receber as bênçãos do Senhor. Talvez nós poderíamos ver muitos mais milagres acontecendo, mas muitas das vezes nós nos acovardamos na hora de colocar nossa fé em prática. O fato é, eu preciso crer, eu preciso perseverar até o fim, para que eu receba do Senhor a minha vitória em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque lá no final estará o Senhor Jesus conosco, né? Em nome de Jesus. Receba essa palavra, que Deus possa te abençoar, meu querido, minha querida, que o Espírito Santo possa inundar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar neste momento pela tua vida, pela tua casa, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero nesta hora, Deus, apresentar a vida destas pessoas, ó Pai, que estão nos vendo, estão nos assistindo. Que a palavra do Senhor, Deus, possa ter encontrado morada em cada coração. Deus, eu sei que vivemos momentos difíceis, que as tempestades do dia a dia, Senhor, tem muitas das vezes nos afligido. E quantos de nós, ó Pai, pensamos que iremos perecer? Pensamos em parar, pensamos em pular do barco, Senhor, em desistir de tudo. Mas eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender, Senhor, toda a timidez. Essa timidez, ó Pai, que faz com que nos escondamos, faz com que nós preferimos, ó Pai, ali viver de uma forma que não nos impede, Senhor, de viver as bênçãos do Senhor. Pai, não permita que a timidez, Senhor, nos atrapalhe. Pelo contrário, coloque em nós cada dia mais um espírito de ousadia, de coragem, sabe, Deus, de autoridade, para que possamos vencer todas essas lutas. Então eu te peço, Deus, visita cada vida, cada irmão, cada irmã que vai nos ouvir, Senhor, nesta hora, e ministra sobre eles, ó Pai, a tua graça e o teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.